Olá, amigos da Eco ABC, sejam todos bem-vindos. Sexta-feira, 19 de julho. Estamos aqui em semanas que estão preparando para as eleições. Estamos fazendo sabatina com os pré-candidatos das principais cidades do ABC. Estamos na semana de Santo André e está aqui comigo o candidato do Paulinho Serra, Gilvan. Seja bem-vindo, Gilvan. Muito obrigado, Fábio, pelo espaço aqui. É muito um prazer voltar sempre aqui à Eco TV. A gente está sempre à disposição para trazer informações aí para todos os munícipes de Santo André. Maravilha, gente. A gente tem algumas dúvidas, muitos eleitores, muitos munícipes ainda não estão atentos. Estamos em pré-campanha e esse espaço que a Eco TV está cedendo para os pré-candidatos é justamente para que você possa conhecer melhor a trajetória de cada um. Então, a gente começa exatamente com isso, Gilvan. Para aqueles que ainda não conhecem o Gilvan, quem é o Gilvan, né? Qual é a trajetória profissional e pessoal do Gilvan até aqui? Gilvan é um jovem de 31 anos, mas que começou a trabalhar muito cedo, aos 12 anos ainda com meu pai. A gente acordava ali às 3 horas da manhã, né? Para buscar frutas, verduras, legumes, para abastecer alguns pequenos restaurantes, supermercados aqui de Santo André. Aos 14, passei a trabalhar num desses nossos clientes. Aos 16, eu era gerente de um supermercado com 45 funcionários. Aos 18, abri empresa, sou empreendedor também. E casei cedo também com a Jéssica, aos 18. Sou pai do Enzo, de 12 anos, o Pietro, de 11. Então, minha vida começou muito cedo, tanto profissional, família, responsabilidade. E desde 2015, conheci o prefeito Paulo Serra. E desde então, trabalho junto com ele desde o Santo André da Gente, da primeira edição. O prefeito Paulo Serra ganhou a eleição e aí iniciei na vida pública nesses 8 anos. Passei por 5 secretarias, né? Desenvolvimento Econômico, secretário de Planejamento, superintendente do SEMASA, secretário de Saúde e secretário de Ações Governamentais. Então, a grande experiência aí no poder público para a gente continuar entregando melhor para a população de Santo André. Gilvan, você está com 31 anos. Isso. E uma trajetória política aí relativamente curta. Você está aí com o governo Paulo Serra, né, fazendo a diferença em secretarias, é isso? Quais secretarias você passou? Desenvolvimento Econômico, SEMASA, Planejamento, Saúde e Ações Governamentais. E o que faz o Gilvan acreditar neste momento que está preparado para ser o próximo prefeito em Santo André? Toda essa vivência, essa experiência, né, em todas as secretarias que eu passei, esse amor à cidade, da gente trabalhar pela cidade, uma experiência muito grande em áreas tão diversas. Então, conheço muito bem a máquina, né? Conheço muito bem o funcionalismo público, e aí precisa dessa garra, essa força de vontade, mas também de muita experiência administrativa para ser prefeito de Santo André, e eu estou muito preparado para continuar esse projeto do prefeito Paulo Serra. Estou desde o início com ele, participei das grandes ações da gestão dele em diversas áreas. Que é uma grande responsabilidade quando se fala em dar continuidade no governo Paulo Serra, né? Isso se falando em mais de 78% de aprovação. Sim. O que você mais agregou do Paulo Serra para dar continuidade nesse governo? O Paulo Serra é um político do diálogo, né? E da transparência. Então, a gente tem essa visão muito próxima, né? De dialogar com a população, com o meio político também, com os nossos vereadores, e fazer um diálogo para que transforme Santo André. E a transparência, né, de sempre estar prestando contas da gestão, sempre estar muito próximo da população. Então, esse é um segredo, né? Trabalhar bastante, ter diálogo e sensibilidade. Um prefeito precisa ter sensibilidade, porque os desafios são enormes, então a gente tem que escolher onde vai colocar o recurso público, né? E essa transparência que é fundamental para as pessoas enxergarem o que o prefeito está fazendo e o que precisa ainda ser feito na cidade. Falando em visão e metas, né? Santo André ele tem um plano de 500 anos. Santo André, de acordo com o governo Paulo Serra, sempre apresentou situações que colocavam Santo André no futuro. Então, pensando em duas situações, como serão os próximos 4 anos de Santo André e qual a integração do Gilvan hoje com esse Santo André 500 anos? Eu fui secretário de Planejamento, né? Então, ajudamos a construir o Santo André 500 anos. E tudo começou lá no Santo André da Gente, que é um programa que a gente relançou agora, de fazer a escuta, de ouvir as pessoas
Isso foi transformado num plano de governo, que a população aderiu, o prefeito Paulo Serra ganhou a eleição, depois virou um plano de metas. Tudo aquilo que estava no plano de governo virou um plano de metas que hoje já o prefeito Paulo Serra bateu mais de 90% dessas metas que foram pactuadas lá no plano de governo. E para que a cidade não se perca mais, a gente criou o Santo André 500 anos, que é um programa de longo prazo que tem seus eixos estruturantes, tanto no capital humano, desenvolvimento econômico, né, proteção às pessoas, ambiental também. Então, é um programa que norteia o município, as políticas públicas para os próximos anos, independente de governos. E dentro dessa meta, desse plano, se você tivesse que colocar pelo menos 3 prioridades que você precisa focar em um plano de governo, quais seriam para a população? Algumas matrizes que permeiam várias áreas, né, a proteção social, cuidar das pessoas, ter uma política de proteção social, a transformação digital, a gente trazer essa transformação digital para o serviço público é muito importante para que cada vez mais a gente consiga dar acesso à população e os serviços sejam mais rápidos, mais efetivos, e também o cuidado com o meio ambiente, a proteção ambiental. Santo André tem diversos programas premiados e que a gente tem que continuar com esses projetos premiados. Se eu pudesse destacar 3, são 3 eixos, né, que isso permeia em todas as secretarias, em todo o governo. Maravilha. Então, nós temos aqui também, né, hoje essa visão sobre governo Paulo Serra, continuidade, e também o Gilvan. Uhum. Como o Gilvan pretende hoje fazer essa conexão entre dar continuidade do governo Paulo Serra e trazer as inovações também que o Gilvan pretende trazer para Santo André? A gente precisa sempre lembrar que é um governo de continuidade, não de mudança, né? Então, a gente quer manter o nosso time que transformou Santo André, nossos secretários, diretores e diretoras, todas as pessoas que ajudaram a construir. E é um governo de continuidade. Então, lógico, a gente vai continuar o trabalho e trazendo sempre, né, o que tem de mais moderno no mundo, como a transformação digital em diversas áreas, na segurança, no desenvolvimento econômico, na educação, e cada vez mais cuidar da população, continuar as obras de infraestrutura para continuar transformando a cidade. Então, o que eu posso dizer é que vai ser um governo de continuidade do prefeito Paulo Serra, sim, mas sempre buscando trazer inovações, cidade inteligente, trazer conceitos que o mundo adotou do mundo moderno para cada vez mais a gestão, porque o mundo vai mudando e aí a gente tem esse desafio de estar se atualizando cada vez mais rápido. Isso aí. Nós temos aqui, né, se a gente for olhar de uma forma geral, você dentro do atual governo, né? Mas até com essa visão de continuidade, você tem alguma área hoje deste governo que você acredita que tem que passar por uma mudança significativa? Se a gente comparar a cidade de 2017 até hoje, a gente vê que a cidade avançou em todas as áreas, né? Se a gente comparar qualquer área, a gente vê que a gestão do prefeito Paulo Serra trabalhou e avançou em todas as áreas. E agora a gente está nesse processo de escuta com a população para entender também os anseios da população para criar um plano de governo. Mas eu acredito muito que o prefeito Paulo Serra fez uma excelente gestão e conseguiu distribuir seu orçamento para que todas as áreas fossem atendidas, correspondidas e ter avançado. A gente hoje, se for comparar, a educação avançou muito. Até na segurança, a gente tem, claro, tem sempre muitos desafios, mas o COI, né, não tinha, guarda municipal reforçada, no esporte, os campos entregues, na cultura, 3 teatros, resgatou os símbolos, Carlos Gomes, Teatro Conchita, também o Teatro Municipal. Então, eu acredito muito que a cidade avançou em todas as áreas e acho que o segredo da gestão Paulo Serra deu tão certo por isso, por ter colocado esse orçamento dividido entre 1/3 na região da Grande Vila Luzita, 1/3 no centro expandido, 1/3 no segundo subdistrito, e isso distribuído em todas as áreas para que tenha investimentos em cada área. É claro que a cidade tem muitos desafios, né? Mas eu sempre costumo dizer, hoje está melhor que ontem e amanhã precisa estar melhor que hoje, e a gente precisa avançar sempre. Isso aí. Você que nos acompanha aqui na Eco TV, nós fazemos esse balanço principalmente baseado em perguntas que os nossos internautas já colocam até nas redes sociais dos candidatos que estão vindo para essas sabatinas. Por isso que a gente já vai nessa questão de trazer essas perguntas, que é justamente o que você, andreense, precisa saber para, no momento da eleição, tomar as suas próprias decisões. Gilvan, chegando agora na parte dos desafios, você está dando continuidade também no programa Santo André da Gente, não é? Você está ouvindo, abrindo espaço
para ouvir a população, as demandas e principalmente aí as melhorias na qualidade de vida do andreense. Você já tem quais são as principais que estão sendo levantadas pelos munícipes e já tem a solução para essas apresentações que estão sendo feitas, para esses pedidos que estão sendo feitos? A gente ainda está nesse processo de escuta, estamos aí na metade, vai até o final do mês, mas tem sim, né? Por exemplo, na região do 2º subdistrito, o pessoal quer serviços que tenham aqui no centro, que a gente leve para lá, né? Por exemplo, a gente tem aqui o CRPD, que é nosso centro de referência da pessoa com deficiência, tem alguns serviços para autistas, né? Para o autismo aqui, e as pessoas pedem que a gente tenha equipamento lá no 2º subdistrito, por exemplo. A gente fez uma reunião lá e foi pedido isso, e é algo que é palpável de ser construído. Então, esse é um dos exemplos que a gente tem, que eu posso destacar aqui, mas estamos andando ainda as regiões, colhendo essas informações para montar o nosso plano de governo. Mas tem sim já algumas boas ideias que vieram diretamente da população, que a gente gostou bastante para colocar no nosso plano de governo. Um dos problemas mais latentes hoje na rede social e no nosso dia a dia é a questão da segurança pública. A gente sabe muito bem que é de responsabilidade do governo do estado e uma boa integração com o governo ajuda o município a ter esses recursos para sanar esse problema, né? Hoje nós temos essa questão de até onde a prefeitura pode ir e o governo do estado pode fazer. Santo André tem demandado muito pedidos a respeito da segurança pública. Você já pensou como vai agir junto ao governo do estado para melhorar, né? Hoje, um dos problemas que a gente tem é que Santo André é uma cidade de passagem. Então, isso facilita muito essa questão das rotas e é um dos problemas que a gente tem enfrentado. Já viu esse problema e já viu como tratar junto ao governo do estado? Sim, o prefeito tem um diálogo constante com o governador Tarcísio, inclusive, essa semana tem audiência com o governador. Os grandes roubos, né? Santo André era muito conhecido como roubo de veículos, né? Com a muralha eletrônica, a gente reduziu, o prefeito até postou essa semana em sua rede social, já foram 107 carros apreendidos esse ano com a muralha eletrônica, porque cada avenida que passa ali, passa num radar que tem a muralha, né? Já avisado aí a polícia imediatamente, e já foram recuperados os veículos. Caíram 17% o número de furtos, 43% o número de roubos, mas o que impacta dia a dia, que tem essa sensação de insegurança nas pessoas, é aqueles pequenos furtos, né? O roubo de celular, saindo de casa. E isso tem que aumentar o efetivo da Polícia Militar, e a gente já tem pedidos, nossa deputada Ana Carolina Serra também, aumentar o efetivo da Polícia Civil. Santo André está fazendo sua parte, vão entrar agora 70 novos guardas. Tem a ampliação do COI, que o prefeito deve começar esse ano. E, se Deus quiser, a população, a gente ganha a eleição, entrega o novo COI no próximo ano, para a gente ampliar essas câmeras e cada vez mais ter uma cidade integrada, monitorada e que a gente consiga combater a criminalidade. Com aumento de efetivo, mas também com muita inteligência, as polícias integradas para isso. Maravilha. Então, esse é um problema realmente que cabe muito diálogo e muita conversa, e principalmente investimento oriundos do governo do estado. Sobre engajamento comunitário, né, a voz da população, né, de que maneira hoje você planeja trazer o andreense a essa escuta ativa que a prefeitura precisa ter para ouvir o munícipe e principalmente tratar os problemas dessa população andreense? Nós temos percorrido os comércios, os territórios, conversado com a sociedade civil organizada, todas as instituições, mas também fazendo plenárias regionais, né? Nós temos 9 plenárias, um site também, santoandredagente.com, então de forma digital, já tem mais de 12 mil propostas lá, 12 mil propostas para a gente em diversas áreas, e é dessa forma que a gente vai seguir, ouvindo as pessoas, olho no olho, mas também de forma digital, nas plenárias, para que as pessoas coloquem suas sugestões para a gente construir um plano de governo para a cidade. Existe já alguma estratégia a ser mantida após a eleição para que essa transparência e comunicação permaneça com o cidadão e a prefeitura? Esse diálogo constante, né? Tanto com os nossos vereadores que estão na ponta. Eu também, sempre quando fui secretário, o prefeito também gosta de ir para a rua, de ouvir as pessoas.
ter essa sensibilidade, porque o nosso dia a dia da cidade é aqui, né? A gente também vai na padaria, vai no açougue, vive a cidade, vai nos parques. Esse contato direto com a população é primordial, um prefeito que vai andar muito a cidade e está em contato direto com a população para ter essa sensibilidade de atender os anseios da nossa gente. Muitos desses anseios estão relacionados à área da economia e desenvolvimento, né? Nós temos aqui em Santo André o Meeting Empresarial, então nós gostaríamos de saber se ele vai dar continuidade e principalmente qual que é a ideia do Gilvan para fomentar estas empresas, fazer com que elas cresçam e principalmente desenvolvam, trazendo novos empregos. Sim, em relação ao Meeting Empresarial, né, é um evento que começou, ainda trabalhava na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para a gente juntar as principais empresas, né, para dialogar, mas é um evento também importante, bacana, mas que a gente vai focar bastante também é nessa integração. O Parque Tecnológico, Centro de Inovação, está saindo do papel, a previsão de entrega aí é em abril do ano que vem, e lá no Centro de Inovação tem empresas incubadoras, aceleradoras de negócio, fazer ali também uma integração com a Universidade Federal do ABC, trazer economistas para que cada vez mais Santo André consiga atrair empresas com alto valor agregado, empresas de inovação que consigam vir para Santo André, porque hoje a gente não tem mais grandes plantas, não tem nem onde se instalarem, então vai ser o foco muito grande em trazer essas empresas de pesquisa, de desenvolvimento, que consiga dar um alto valor agregado para transformar a região. A gente tem mão de obra qualificada, faculdade, Universidade Federal, a região do Grande ABC é uma região que tem uma qualificação muito grande e trazer essas empresas para cá para gerar valor agregado na região e, consequentemente, aumentar o nosso PIB. Por isso que é um diálogo muito grande entre universidades, entre o poder público, mas também com um time de economistas aí que a gente vai colocar na gestão para continuar esse trabalho. Lembrando que essa desburocratização que foi feita também atraiu investimentos. A gente pega o eixo logístico da Avenida do Estado, se confirmou um eixo logístico, então veio a FEMSA Coca-Cola, Centro Logístico, M. Gussi, agora a Goodman, que é uma empresa australiana, uma das maiores empresas do mundo aí de centro logístico, está construindo lá um galpão de 500 milhões de investimento, 100 mil metros quadrados, que vai gerar 3.500 empregos diretos. A área da FUNCEF também veio ao conhecimento nosso, que era uma área que há muito tempo estava parada ali também, um pouco mais de 100 mil metros, que foi vendida para ser um novo centro logístico também. Então, a gente está tornando a Avenida do Estado nesse grande eixo logístico que também traz, né, desenvolvimento econômico, geração de emprego aqui para a região e juntando aí o nosso parque tecnológico para a gente conseguir trazer empresas de alto valor agregado aqui para a cidade. Maravilha. Nós temos o investimento no grande, no médio e temos o pequeno também, né? Vamos colocar que você já sentiu na pele o pequeno comerciante e a fomentação desse comerciante é diferente. Existe algum plano também para fomentar o comércio desse pequeno empreendedor andrense? Sim, nós começamos desburocratizando, né? Lembrando que uma empresa para tirar um alvará em Santo André era muito demorado. Hoje, em 24 horas, o pequeno comércio até 750 metros, que é o baixo risco, que são a maioria deles, tira um alvará de funcionamento em 24 horas. Tira seu alvará, bateu o IPTU com bombeira-metragem, já sai o alvará automático. Então, isso é desburocratização. Além disso, no Fomento ao Comércio, iniciativas como o Circuito Andrense de Empreendedorismo, em parceria com a CISA, qualificação profissional, as parcerias com o SEBRAE, com a Escola de Ouro, também tem dado muito certo, e as ações de fomento. A gente teve recentemente aí na área da gastronomia, né, o nosso festival gastronômico, e agora é ampliar esse formato de festival gastronômico para os corredores comerciais. Os corredores comerciais agora também dá para a gente focar bastante em ter ações, campanhas de Natal, campanhas das datas comemorativas, para que as pessoas comprem em Santo André. Isso eu tive na CISA, na Associação Comercial, falamos muito disso, e nossa gestão vai focar muito no fortalecimento do pequeno empreendedor, sobretudo fortalecimento de todos os corredores comerciais da cidade. Sobre a questão ainda de economia e desenvolvimento, basicamente o que a gente vê é a experiência de alguém que já sofreu na pele essa questão, principalmente aí como um comerciante e acesso a políticas, né? Porque muitas vezes a gente vê o comerciante não tendo acesso a
políticas públicas que possam englobar e melhorar o entorno para que o próprio estabelecimento cresça. Então, bem dizendo, acontece através dessa experiência que você tem. Então, isso já faz a diferença nessas políticas. Experiência faz toda a diferença. Infraestrutura, Gilvan. Vamos lá. Quais são as prioridades em termos de melhoria de infraestrutura, né? Nós temos hoje o Complexo Santa Terezinha, né? A maior obra viária da história de Santo André, que está dando continuidade, né? Muito já foi programado para entregar ainda este ano. Quais são as outras programações de obras que estão previstas? Tem o Santa Terezinha, né, que está tirando do papel aquela grande obra que deve ser entregue aí no começo do próximo ano. É o Complexo Maurício de Medeiros, ali na região da Cata Preta, Grande Vila Luzita, uma importante obra também do programa Sanear Santo André, mais ou menos no mesmo formato da obra que eu entreguei quando fui superintendente de Semasa, que foi o Complexo Caçaquera também, uma grande obra que a gente tirou do papel, o Complexo Caçaquera. Dentro do programa Sanear Santo André também tem obras de drenagem na região da Vila Pires, que são obras importantes também. Então, tem bastante grandes obras e também em relação à infraestrutura, o programa Rua Nova. Quando o prefeito iniciou a gestão, precisava de 700 quilômetros de asfalto para a gente colocar em dia, né, o programa do Rua Nova tirar do papel. Claro, veio a pandemia atrapalhar um pouquinho esse cronograma, mas o prefeito já fez 400, deve entregar quase 500. E na nossa gestão, dá continuidade nesse programa para que a gente chegue em toda a cidade com asfalto novo, naquelas ruas que precisam. Também é um desafio e também a gente vai colocar bastante energia para tirar isso do papel. Durante a sua estadia na Secretaria de Segurança de Saúde, foi o período, talvez, não só de Santo André, mas da humanidade mais desafiador. Como foi essa questão de ter a Secretaria de Saúde no período pós-pandemia e o que isso te ensinou para melhorar a saúde, pensando nos próximos 4 anos? É um desafio muito grande, porque as pessoas começaram a procurar o serviço de saúde, mas em qualquer área da prefeitura se deve trabalhar com dados e evidências. Quando a gente tem os dados claros daquela população que a gente precisa atender, ter um diagnóstico concreto, a gente consegue fazer políticas públicas efetivas para atender a população. E foi o que a gente fez na Secretaria de Saúde no pós-pandemia, né? Tanto com os mutirões para a gente zerar a fila, mas também dimensionando melhor o serviço, ampliando o nosso parque tecnológico. Então, lá no CHM, além da reforma, a gente entregou um aparelho de ressonância magnética, 2 aparelhos de tomografia. Além disso, no Hospital da Mulher, a gente hoje não é só um hospital maternidade, tem lá densitometria óssea, um aparelho, mamografia, ultrassom 3D, ultrassom 4D. Então, a gente ampliou muito o nosso parque tecnológico para conseguir atender as pessoas. Poupa Tempo da Saúde, esse grande equipamento em parceria lá com o Shopping Atrium, teve 1 centavo de recurso público na obra também. Então, a gente conseguiu ampliar a nossa rede, né, com um custeio, a gente também com muita eficiência para que não aumente o custeio da saúde, mas esse desafio é constante. Agora, conseguimos colocar também o prontuário eletrônico em toda a rede e cada vez mais avançando em soluções aí para a nossa gente, para que consiga atender de uma forma rápida, eficiente e humanizada na saúde do município. A educação também, né, é uma das situações aí que mais atinge o andreense e ela vai entrar agora no Plano Municipal de Educação, sempre a meta de 10 anos e vence agora em 2025. Já existe um plano também sobre o que pode fazer para melhorar a qualidade da educação do andreense? A gente, no pós-pandemia, tem uma realidade, né, bem diferente. Porque nas creches, por exemplo, diminuíram a procura de vagas. E o prefeito ampliou a escola em tempo integral, né, a creche em tempo integral. Então, a gente saiu de 17% para 65% das crianças de tempo integral. E a gente quer ampliar isso nos próximos 4 anos, cada vez mais, para a gente oferecer esse serviço. E também o apoio nas escolas, né? A gente vê que aumentou também o número de crianças com autismo nas escolas. Depois do pós-pandemia, teve um acréscimo de 48%. Então, também nessa questão, a gente deve apoiar ali os professores, contratar, o prefeito já tem feito isso, chamada do concurso, para a gente chamar mais pessoas para trabalhar e ter o auxiliar de sala também, isso no dia a dia.
e trazer tecnologia também, preparar para o futuro as crianças, né? As profissões do futuro, as que existem hoje, talvez daqui 20 anos não vão existir. E a gente também precisa montar uma grade, um currículo escolar para que cada vez mais a gente prepare essas crianças para o futuro. Então, é muito no cuidado, na proteção social na escola, a gente já tem uma merenda bem avaliada, mas também preparar as crianças para um futuro profissional que saiam da nossa rede municipal cada vez mais preparadas. Exatamente. Essa questão mesmo de tecnologia e inovação, ela é uma realidade, né? Inteligência artificial é algo que precisa, em breve, fazer parte, basicamente, da grade curricular. Sim, já tem robótica, né, nas escolas. A gente brinca que meu filho não sabe o que é um orelhão, né? Uma ficha, uma então... chamada a cobrar, não. né? Hoje em dia... E aí, já a realidade das crianças hoje é bem diferente. A gente precisa preparar essas crianças. A pessoa já nasce já com o olho aberto, né? Até isso, né? Mudou muito com o passar dos tempos. Vai mudando também essa questão das necessidades. Então, é uma situação que a gente pode até abordar justamente essa questão da tecnologia e inovação. O que hoje a prefeitura pode já oferecer, porque essa campanha interativa, né? O Santo André da gente, já se nota uma integração, né? Que é um papel da prefeitura, essa inovação da pessoa sair, não precisar sair e se deslocar para trazer uma demanda. Sim. E hoje existe já alguma ideia de trazer essa inovação para a sala de aula? Algum programa que pode fazer parte? Então, o município já tem, né, tablets foram dados para os alunos aí, pelo menos no pré e durante e pós-pandemia. Também tem lousa digital, robótica. A rede municipal já conta com diversos serviços aí em prol da digitalização, da inovação. Já tem feito um bom trabalho. Maravilha. Vamos falar sobre ambiente e sustentabilidade, porque mudanças climáticas estão aí, estamos sentindo na pele, um dia frio, um dia calor, e estamos vendo que muito do que foi feito de infraestrutura foi justamente para que a cidade aumente a absorção, né, nesse período de chuvas mais volumosas. Justamente o que aconteceu no Rio Grande do Sul talvez tenha nos dado esse norte muito forte. Já existem políticas ambientais aí em vias para serem implantadas no próximo mandato? Cada vez mais um transporte público, né, que consiga ter energias sustentáveis, né? A gente tem que fazer o dever de casa. Também a gente tem as nossas usinas solares, né? Que o prefeito já lançou, entregou uma, deve ficar 2 para o próximo ano. Santo André, em 7 anos, reduzia em 70% a contribuição de iluminação pública. Então, isso é um valor significativo. Iluminação de LED, com o nosso programa de iluminação de LED também, já está em 85%, 90% da cidade. Isso, até o final do ano, deve transformar em 100% LED. Tem também a coleta de resíduo, né? Os programas de inovação social. A gente, Santo André, tem uma coleta seletiva muito bem avaliada e também programa Moeda Verde. Naquelas comunidades que era difícil acesso, a gente conseguiu hoje aumentar a separação do resíduo. Também, esse resíduo vai para as cooperativas. A gente tem 2 cooperativas no aterro municipal. São mais de 80 pessoas que tem ali o seu sustento de um resíduo bem separado e dos programas que são feitos pela Prefeitura de Santo André. Moeda PET também, troca garrafa PET por ração. Então, utilizar muito a inovação social para cada vez mais a gente ter aí ideias sustentáveis e que contribuam com o município. Principalmente, né? Santo André, a gente sabe que é uma cidade que geograficamente não ajuda, né? Quase 2/3 da cidade. Sim. Hoje. Quando superintendente do Semasa também, a gente investiu bastante em educação ambiental, fiscalização ambiental para proteger os nossos mananciais. E um fato importante também, a gente digitalizou todo o serviço de licenciamento ambiental. E com isso, Santo André é uma das primeiras cidades aí do estado e do país que municipalizou o licenciamento. Então, Santo André que cuida ali das áreas de mananciais, tem uma fiscalização forte, combativa, para que também a gente, primeiro, tenha a prevenção e quando tiver crimes ambientais, a gente punir esses crimes ambientais. Então, o Semasa tem uma política muito forte, tanto de educação como de fiscalização ambiental.
próximo à nossa região ali da borda do campo, né? Represa, que são áreas ali, áreas de proteção, áreas de manancial. Existe algum projeto ali? O que mais se ouve é referente ao saneamento básico, né? A integração da rede de esgoto. Como que está essa questão e qual faz parte no projeto aí o desenvolvimento para esta área? A gente lembra que no início da gestão, aqueles bairros eram abastecidos com carro-pipa, né? Hoje universalizou a água, hoje chegou a água na torneira das pessoas. Tratamento de esgoto, a gente tinha 27%. Hoje tem 94% de tratamento de esgoto. Santo André até recebeu o prêmio, né? Enquanto a gente investe mais de R$ 600 por habitante, a maioria do país investe R$ 200 por habitante. E a nossa meta é aí, no primeiro ano de governo, até o final do primeiro ano, a gente universalizar o esgoto, ter 100% do esgoto tratado aqui em Santo André. Uma meta ambiciosa e necessária para Santo André, né? Hoje tem a questão também do tratamento de resíduo. Algumas dessas áreas passam justamente do recolha, né? Que passa o caminhão e acaba recolhendo. Sobre essa questão do tratamento de resíduos, existe já algo sendo visto também nessa área? Sim, a gente fez uma ampliação muito grande, né? De 10 para 30 ecopontos. Então, hoje, se a gente olhar o mapa de Santo André, eles estão bem distribuídos, os ecopontos, para que as pessoas consigam fazer o descarte regular do resíduo. Também tem ecopontos que aceita gesso, a gente abriu bastante. Hoje, os pneus que são descartados, eles são retirados lá pela Associação Nacional, então não vai mais para o aterro. Algumas madeiras, a própria Eucatex busca no aterro. Então, a gente tem o De Volta para a Sala, um programa que, quando é descartado um sofá, a gente tem um programa lá que renova esse sofá. As cooperativas também com a separação. Então, todos esses programas acabam melhorando o meio ambiente, requalificando, a gente volta com esse resíduo para o uso do dia a dia e amplia a vida útil do aterro. Então, tem muitos programas na prefeitura na área de resíduos. Santo André é referência no país. Como superintendente de Semasa, recebemos diversos municípios para ver os programas aqui existentes. E não para por aí, né? Uma equipe muito boa que a gente tem no Semasa, muito técnica, muito qualificada, que a gente cada vez mais tem inovado e trazendo programas aí que melhoram a vida das pessoas, mas que também deixam o meio ambiente mais justo e mais equilibrado. Esse é um assunto que a gente acaba abordando porque é o que a gente tem mais sentido hoje. E até a política da própria empresa, a EcoTV, está aqui justamente para a gente fomentar a questão da sustentabilidade. Já existe um plano ou você tem propostas de ideias para espaços verdes, né? Espaços que possam aproveitar de forma pública na cidade? Tem, né? Tem alguns projetos que a secretaria estuda, o próprio parque ali do Ana Brandão, que no início ia ser um piscinão, hoje já pode ser ali uma área na época de chuva um pouco mais alagável, trazer esses conceitos de cidade esponja, né? Que a gente vê por aí, né? Em épocas de chuva, deixar aquela área ali um pouco para ser um reservatório natural e quando não for época de chuva, essas áreas aí sejam áreas de lazer, áreas que a gente possa utilizar melhor aí na cidade. Mas sim, a gente tem pensado nisso junto com a sociedade civil. Eu fui presidente do Comugesan, que é o nosso Conselho Municipal de Gestão e Saneamento Ambiental, e os conselheiros lá são muito atuantes e sempre também propondo ideias aí e práticas nessa área a gente leva muito em conta. Muito bom. Gilvan, do que nós passamos até aqui, qual destas áreas ainda que você acredita que propostas e ideias ainda precisam vir para que o teu plano de governo, até a convenção ali, esteja montado? A gente tem escutado muito, né, políticas para as mulheres, a gente quer ouvir bastante as mulheres, os jovens, tenho conversado muito com os jovens e a gente já tem recebido boas ideias dos jovens para a gente integrar cada vez mais, dar mais oportunidade e qualificação para eles. Então, para os idosos, né, que a população cada vez mais, a gente vai ter mais idosos na cidade, então precisa preparar a cidade para eles. Então, podia destacar isso daí. A gente quer, lógico, ouvir de cada área, mas também escutar bastante, né? As mulheres, os jovens e os idosos
para construir cada vez mais uma cidade mais justa e mais igualitária. Sobre essa questão do empreendedorismo para mulheres, né? Nós temos alguns encontros que são feitos na cidade visando essa questão de uma equiparação e principalmente mais oportunidades para as mulheres. Existe um plano hoje para fomentar o empreendedorismo especificamente para mulheres? Sim, a gente tem feito algumas iniciativas. Até minha esposa, Jéssica, empreendedora aqui de Santo André, e já tenho falado com ela para fazer essas políticas também, participar muito do governo, para integrar as mulheres cada vez mais nessa aproximação com o poder público, para a gente conseguir ajudá-las, capacitá-las cada vez mais, para que dominem aí o mercado de trabalho e a gente consiga também ajudar as empreendedoras. É isso aí. Então, terminamos aqui esse primeiro bloco, estamos fazendo aqui essa sabatina com todas essas questões, um compilado que tenho certeza que vai te ajudar na escolha dos seus candidatos. Estamos com os pré-candidatos de Santo André essa semana, passando por todos, para que te ajude no momento da eleição, que estamos a partir de 16 de agosto, começa oficialmente o calendário eleitoral. Os pré-candidatos estão apresentando as ideias e propostas para te ajudar. Então, vamos para um rápido intervalo e já voltamos aí com um bate-papo mais informal para o Gilvan continuar apresentando quem é ele e o que ele pode fazer por Santo André. O Grupo Lara, desde 1965, presente em vários lugares, caminha com inovação e tecnologia, atuando em segmentos estratégicos e apresentando soluções para os maiores desafios da humanidade. Com a destinação correta dos resíduos, contribuindo com o meio ambiente. A Lara tem sede em São Paulo, com operação e gerenciamento de resíduos, bem como nas filiais em Minas Gerais, que também impulsionam o mesmo controle de segurança ambiental. No Espírito Santo, com a CTR-VV e a CTR-CI, aliada aos mais modernos recursos na operação de aterro. No Rio de Janeiro, com a TTL e a Tecnosol, responsabilidade e entrega na prestação de serviços. E expandindo fronteiras, com o que há de mais moderno, operando na Índia com Antony Lara. O Grupo Lara está presente também no tratamento de água e esgoto. A ANE garante qualidade de água e de vida para 137 mil pessoas na Paraíba. O grupo também contribui para melhorar a saúde pública com a Biovec, que tem sede em São Paulo, focada na vigilância e controle de mosquitos transmissores da dengue, chikungunya, febre amarela, zika e malária. E melhorando a segurança pública com iluminação. A Ilumitec, presente em vários municípios, cumpre a missão de iluminar os caminhos da população através da mais avançada tecnologia, que gera economia de energia e o bem-estar da sociedade. Em cada uma dessas empresas, histórias e realizações de funcionários que compartilham dos mesmos valores: ética, profissionalismo, sustentabilidade, responsabilidade e respeito. É o Grupo Lara, cuidando do seu futuro no presente. Voltamos no nosso intervalo. Você aqui na Eco ABC, o nosso programa aqui na Eco TV, sabatinando os principais candidatos da região do ABC. Essa semana estamos em Santo André e continuamos aqui com o Gilvan, sabatinado com as principais perguntas. Agora nós vamos ter esse bate-papo que você espera aqui da nossa Eco TV. Gilvan, vamos dar continuidade aqui ao nosso bate-papo. Pleito, faltando aí 30 dias, né, de pré-campanha. Como você sente que a tua experiência, né, nas secretarias
ela te coloca nessa posição de concorrer com esses candidatos mais experientes na política? Depende do ponto de vista da experiência, né? A gente vê pré-candidatos que passaram muitos anos na Câmara Municipal e eu não sou pré-candidato a vereador, então o que está em discussão hoje é a experiência do Executivo. E se a gente colocar a experiência no Executivo, eu sou o pré-candidato que mais tem o tempo de secretário, né? E mais passou por mais secretarias. Então, me sinto mais preparado e mais experiente para ser candidato a prefeito. Lembrando que experiência não é só idade, né? Senão a população escolheria o candidato mais velho. Então, apesar de jovem, passei por mais secretarias, tenho mais experiência e me sinto muito preparado aí para ser o próximo prefeito de Santo André. Como pré-candidato a prefeito hoje, apesar da experiência, vamos pensar em idade, então, porque de gestão, hoje, como você colocou, você já tem a gestão como pré-candidato a prefeito. E como você conhece, como você enxerga a cidade de Santo André nesse período? Você, nas secretarias diversas, passou por diversos bairros. Você enxerga que Santo André hoje, com esse apoio, com o direcionamento do governo, né, Paulo Serra, como pré-candidato Paulo Serra, tende a manter esse nível que o andreense aprendeu a gostar, de ser, está com 78%, você se sente preparado para levar, acaba sendo um fardo, né, para você chegar com 78% e tentar combater e ficar e até aumentar esse número. Sim, eu passei por muitas áreas. Então, no desenvolvimento econômico, fiz essa relação com os empreendedores da cidade, conhecemos como que funciona, né, as empresas, a economia de Santo André, no saneamento, toda operação, né, de saneamento básico, de coleta de resíduo. A gente conheceu como funciona essa operação de água, esgoto, resíduo. No planejamento, acompanhando com todos os secretários, todas as obras, todas as entregas, projetos, programas. Depois, na saúde, entender como é que funciona esse trabalho de proteção social, de atender as pessoas. Então, eu posso dizer que a cada rua de Santo André a gente tinha um projeto, um programa ou algum trabalho que, direta ou indiretamente, a gente entrou. Então, conheço muito bem a cidade, conheço muito bem os desafios, sabendo que qualquer pessoa que chegar aqui, qualquer pré-candidato falar que vai resolver tudo em 4 anos, não está falando a verdade, mas hoje está melhor que ontem e amanhã precisa estar melhor que hoje. Com muito trabalho, lembrando que tem muitos desafios, o prefeito resolveu muitos deles, a cidade avançou muito, mas sempre vai ter desafio para resolver. E a gente está muito preparado para continuar esse ritmo e continuar entregando melhor para a população de Santo André. Uma cidade de pelo menos 742 mil habitantes, né? E é necessário essa atualização constante. E nem sempre o prefeito, né, hoje você como pré-candidato, tem a visão completa da cidade. E aí entra o trabalho dos vereadores do Legislativo andrense. Como que é a tua relação hoje com os atuais vereadores da Câmara Municipal? É uma relação boa, sempre atendi todos os vereadores, tenho muito respeito por eles, porque o vereador é aquele cara que está mais próximo no dia a dia da população, né? Então, essa sensibilidade do vereador de pegar as demandas, cobrar, fiscalizar o executivo, isso é muito proveitoso para a gente e a gente vai continuar essa relação de atender os pedidos dos vereadores e atender o pedido dos munícipes para cada vez mais a gente transformar Santo André e colocar Santo André no caminho do desenvolvimento. Já tem se preparado, né, para essa possibilidade de um novo legislativo andrense, uma vez que nós estamos passando de 21 para 27 vereadores, né? Então, isso vai mudar um pouco dessa questão da visualização e o governo precisa da maioria para garantir os projetos. Você já está pensando como vai ser, já está tendo o contato com outros pré-candidatos também para garantir que quem entrar vai fazer parte de uma base governista? Sim, aumenta a representatividade, né? E aumentando a representatividade, a gente transforma a cidade numa cidade mais justa. E vai ser com muito diálogo, né? Atendendo as pessoas, sendo muito transparente do que dá para fazer, do que entra num cronograma e dialogar bastante com o legislativo é sempre muito bom, quem ganha é a população e a gente sempre está disposto a fazer esse bom diálogo com os projetos que são bons para a cidade.
E a composição, porque um bom prefeito é acompanhado de bons secretários. Já tem nomes que estão em vias em caso você se torne candidato após as convenções e vai buscar realmente aí essa eleição como candidato do Paulinho. Já tem secretários aí para compor junto com o Gilvan? Claro que a maioria continua, né? Pode ter, sim, ajustes pontuais no secretariado, mas é um governo de continuidade. O secretariado do Paulo Serra é muito técnico e eu tenho proximidade com todos os secretários e a gente quer manter o governo. Manter, claro, pode ter ajustes, bons quadros também vêm se destacando, podem entrar no governo. E no início do ano sempre tem reformas administrativas, né? Os governos fazem para ajustar. Isso a gente vai fazer com muita tranquilidade, mas sempre pensando no conceito macro de manter o time unido, manter o grupo unido, para continuar transformando a cidade. Agora, a pergunta que não quer calar, Gilvan. O vice-prefeito do Gilvan. Quando que vamos saber quem é o vice? Essa daí vai ficar para a próxima entrevista. Essa dá uma entrevista exclusiva. Vai dar um programa só para falar do vice. Mas a gente tem dialogado muito com os partidos, com os presidentes, com os vereadores, né? com os secretários, com toda a sociedade civil, para a gente colocar um vice que colabore com a gestão, um vice que seja próximo a gente também, para a gente continuar transformando a cidade. Isso a gente está muito tranquilo em relação ao vice, a gente está muito preocupado agora em realmente fazer essa escuta do plano de governo e fazer um plano de governo, e no momento adequado a gente vai apresentar o vice aí para a população. Já tem uma pista de onde ele pode vir? Ele mora em Santo André, posso dar essa pista para vocês aí. Essa é boa, né? Então, você que está nos assistindo aqui, se prepare. Nunca sabe. Bom, gente, estamos aqui com o nosso pré-candidato a prefeito Gilvan. Estamos aqui nessa sabatina, junto com vocês, né? Nessa sexta-feira, 19. Estamos aqui, hoje ainda está tendo algumas interrupções, né? Na Avenida do Estado está tendo uma reforma, né, ali na região do Complexo do Santa Terezinha. Está interditado o trânsito sentido Mauá, né, das 22 horas até as 6 da manhã. Então, se você tiver após o programa saindo aqui, evite a região, mas todas essas obras são sempre para uma benfeitoria da nossa cidade, que você acompanhou na nossa matéria. Gilvan, essas obras são necessárias, como que você acaba tendo esse contato com a população sobre essa obra que está acontecendo, por exemplo, na Perimetral. Nós encontramos esse benefício para a população, mas, ao mesmo tempo, um leve transtorno, principalmente no horário de pico. Como que você lida numa situação como essa? Tem que ter um diálogo muito grande, um diálogo aberto. O Caçaquera não foi diferente quando a gente tocou, né? Grandes obras acabam dando um impacto no entorno, mas depois que entrega, a população sempre fica muito satisfeita. Então, precisa ter esse diálogo, essa sensibilidade de conversar com as pessoas, explicar o motivo daquilo. Mas a população, no final, sempre entende. Vamos colocar, quando o prefeito iniciou a gestão, ele fechou 7 unidades de saúde que não tinha condições. Pessoas não acreditavam que ia reabrir, reclamaram. Hoje já está na 48ª unidade entregue e a gente vê o quanto a população gosta. Claro, no período tem um pouco de reclamação, mas depois de entrega a obra, as pessoas veem os benefícios e aí acabam ali sintonizando e desculpando o gestor público pelaquele transtorno provisório. Um transtorno provisório, necessário, né? E, principalmente, a gente fala sobre os diálogos, porque faz toda a diferença, né? Do mesmo jeito que você precisa ter com a população, você precisa ter com os diversos setores que compõem a economia da cidade. Hoje, quando você vê desse lado, o Gilvan também está preparado para atender os sindicatos, para atender grupos da sociedade civil aí que vão trazer essas demandas e vai ter essa necessidade independente do viés político? Sim, a gente sempre está disposto ao diálogo. Essa semana mesmo, falando em sindicato, foi o dia do comerciante e eu fui no sindicato dos comerciários, né? Que para ouvir as demandas, os desafios ali dos comerciários, foi muito bem recebido. Também o Sintogastro, né? Que é o sindicato aí dos hotéis e restaurantes. Sempre tivemos uma boa parceria para qualificar os empregados ali para cada vez mais conseguirem entrar no mercado de trabalho. Então, essa relação, a gente sempre olha o indivíduo
e o morador e moradora de Santo André. Se as propostas foram para melhorar a vida das pessoas, para fazer políticas públicas que fazem sentido, que impactam diretamente as pessoas, a gente está disposto a dialogar com qualquer um. O prefeito Paulo Serra, após encerrar o mandato, em uma eventual vitória do pré-candidato Gilvan na eleição, qual vai ser o papel do prefeito Paulo Serra? Qual vai ser o papel na gestão Gilvan? Já foi conversado onde que ele vai conseguir contribuir com toda a experiência adquirida durante essa gestão? O prefeito Paulo Serra vai ser um grande conselheiro, né? Um prefeito avaliado com 80% de aprovação, reeleito, chegar no último ano de mandato com essa avaliação e a gente ter esse prefeito do lado é muito bacana, muito importante. Talvez vários prefeitos do país não tenham essa oportunidade. E eu, com certeza, vou utilizar disso, vou querer o prefeito muito perto, muito do nosso lado, para continuar transformando a cidade. E é o que a cidade espera. As pessoas querem, vai ter lá o capitão, o Gilvan, mas a gente tem lá o conselheiro, o Paulo Serra, que sempre vai estar aqui, mora em Santo André, vai continuar morando em Santo André e vai continuar na gestão com a gente, assim como a ajuda da deputada Ana Carolina Serra, né? Deputada da cidade, já contribuiu muito. Eu, quando fui secretário, já fez várias ações, né? De mandar recurso, aprovar leis, tá no dia a dia da cidade e eles vão continuar aí apoiando a nossa gestão, com certeza, e eu vou ficar muito feliz do prefeito estar do meu lado. A Ana Carolina, então, ela se torna aí uma grande aliada, principalmente para intermediar essa questão de recursos oriundos do Estado. Então, você enxerga ela como realmente aí uma aliada necessária no caso do município. E também nas questões sociais, né? Muito do que foi idealizado pela Ana Carolina, Programa Moeda Verde, Escola de Ouro, Banco de Alimentos, tem uma equipe que ela montou, que é uma equipe muito boa, que vai continuar. Eu também vou contar muito com a Ana Carolina, as entidades, Feira da Fraternidade, Natal Solidário. Vou querer ela à frente desses projetos ainda como deputada com a gente para continuar. Então, muito mais do que só um deputado tradicional que traz recurso, a Ana Carolina vai continuar ajudando a gente para tocar o dia a dia da cidade. O andrense, então, ele pode esperar épocas festivas em Santo André. O Paço Municipal tem sido muito demandado, com festas solidárias, isso que é o mais importante. Na última festa da Feira da Fraternidade, se não me engano, algo em torno de 124 unidades assistenciais atendidas. Então, a tendência é que mantenha... Isso vai continuar. E vai continuar num eventual governo teu. Com certeza. Hoje nós temos na cidade de Santo André essa demanda mesmo, principalmente pela área da saúde. E você esteve, durante um bom tempo, na frente desse programa Quali Saúde. Esse programa, ele pode ser melhorado em algumas regiões, porque, como você falou, fecharam algumas unidades, reabriram, mas nós sabemos que em alguns bairros da nossa cidade, até mesmo nessa região que nós falamos ali próximo à borda do campo, tem essa carência. Existe algum programa que pode ser feito para levar o Quali Saúde até a região? Sim, por exemplo, no Jardim Carla, a gente está no programa de governo fazer uma OBS nova. O Recreio da Borda do Campo, a gente tem algumas dificuldades até ambientais, né? Lá é um prédio alugado e é difícil encontrar um prédio, né, nos padrões de unidade básica de saúde que tenha documentação, que a gente consiga alugar e até um terreno próprio que consiga construir. Então, a gente tem que superar esse desafio para entregar uma unidade nova ali. Mas já temos aí no nosso plano de governo também, no padrão Quali Saúde, entregar uma nova unidade ali naquela região. Hoje, a principal virtude de um projeto como o Quali Saúde, qual seria? Até para explicar à população que muitas vezes vê o selo Quali Saúde e não tem ideia de como aquele selo impacta a saúde do seu município. É um programa de infraestrutura e também de atendimento. Na questão de infraestrutura, a gente conseguir ter prontuário eletrônico, ter uma unidade qualificada para atender o cidadão, como uma clínica, né? A clínica da família, como se fosse uma clínica particular. É um novo padrão de UBS, mas também de atendimento. A gente conseguiu ter uma recepção qualificada. Hoje a gente tem lá uma recepção muito melhor, muito mais treinada para atender o munícipe. A gente também dá o treinamento para os médicos, para a equipe de enfermagem. Ampliou a gente de saúde, a estratégia de saúde da família. A gente ampliou muito, né? Hoje já está em quase aí 60%. Quando iniciou a gestão era um pouco mais de 20%.
Então, é um cuidado. Infraestrutura com atendimento, com cuidado, para ter uma saúde de qualidade mais humanizada. Gilvan, estamos aqui indo para a nossa reta final, né, desse super bate-papo aqui nessa sabatina de candidatos da região do ABC. Então, você acompanha no nosso Instagram todos os contatos e principalmente as próximas sabatinas, né? Então, você vai acompanhando aqui conosco. Hoje foi do pré-candidato Gilvan, candidato do Paulinho Serra. Gilvan, seu momento, as suas considerações, o que você gostaria agora, olhando para o andreense, de falar com ele, ainda como pré-candidato, e que pode acontecer nos próximos 30 dias para incentivá-lo em uma eventual candidatura do Gilvan? O que o Gilvan pode fazer pelo andreense? A câmera é sua. Obrigado pelo espaço aqui sempre na Eco TV. E você, moradora de Santo André, contem muito com a gente para continuar transformando a cidade. Participem, santoandredagente.com, ou vá até uma de nossas plenárias. A gente quer escutar muito a população para Santo André continuar no caminho certo. Então, contem muito comigo, com a paixão por Santo André, com toda a dedicação, com todo o empenho, para que essa gestão continue e a gente consiga transformar o dia a dia do morador, da moradora de Santo André e, principalmente, avançar cada vez mais na cidade. Obrigado e um grande abraço a todos. É isso aí, meus amigos. Você muito bem informado com o que acontece aqui no ABC, em Santo André, e você participou conosco hoje, comigo, Fábio Gomes. Estamos aqui te integrando e trazendo o melhor para você ficar ciente do que acontece em Santo André, em São Bernardo, São Caetano, Mauá, nas 7 cidades. E nós temos certeza que os próximos candidatos e pré-candidatos que vão passar por aqui também vão trazer essa clareza de ideias para que você tome a sua decisão consciente. Muito obrigado pela participação e principalmente aí pela disponibilidade, né, Gilvan? Devido a essas agendas aí fechadas, a pré-candidatura ela é realmente corrida, mas tenho certeza que ajudou muito aos nossos telespectadores e internautas a conhecer você um pouco melhor e tomar as suas decisões. Então, muito obrigado a participação e até o próximo encontro.